Pessoal, saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Clube da Misha. Para o dia de hoje eu tenho um amigo, né? Uma pessoa que eu conheço há pouquíssimo tempo, mas já se revelou uma pessoa muito boa, muito especial. Nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos muito interessantes que vão, de certeza, que contribuir positivamente para a vossa visão também. Quero dar as boas-vindas ao meu amigo Milton Ferreira. Milton, saudações, João. Boa tarde, Tarcísio. Primeiro que tudo, obrigado por esse convite e pelo teu interesse em também saber as minhas opiniões e as minhas perspectivas sobre estes temas. Se calhar começo por me apresentar, não é? Pronto, eu sou o Milton Ferreira, sou português, de origem cabo-verdiana, portanto os meus pais são cabo-verdianos, ou de origem cabo-verdiana, e eu nasci em Portugal. Tenho 35 anos, tenho um background financeiro, ou seja, estudei gestão de empresas e trabalhei em auditoria financeira. E depois em controle de gestão, que basicamente, ou seja, na área financeira, financeira e contabilística. E estou em Angola há cerca de 1 ano e meio a trabalhar. E pronto, isto e vim para Angola por motivos pessoais. Minha esposa, ela é angolana. A mulher que eu amo é angolana e, portanto, fez sentido. Surgiu uma boa oportunidade aqui e fez sentido eu vir para Angola. Ok. Já falaste muito. Eu tinha aqui algumas questões, mas deixa-me perguntar o seguinte. De certeza que estavas envolvido de uma forma ou de outra com a comunidade angolana. Sim. Qual era a tua visão de Angola antes de vir? Já tinhas vindo para aqui passear, sim, antes de vir viver? Sim, já. Como é que era a visão de Angola antes de vir? A minha relação, se calhar quanto antes da primeira vez que eu vim. Vai lá. A comunidade africana em Portugal, acho que é normal nos países ocidentais, as minorias africanas são tendencialmente assim. Aquilo há uma grande mistura, há um grande nível de mistura, não é? Porque uma comunidade, a partir do momento que tens uma minoria étnica, normalmente tu aproximas-te daqueles que são parecidos contigo, ou que têm um background parecido. Então a cultura angolana, como principalmente depois do fim da guerra, houve uma espécie de ressurgimento, quer económico, quer cultural, da cultura angolana fora de Angola. Então a cultura, dentro da cultura africana, a cultura angolana tornou-se quase predominante. E os angolanos que já viajaram para Portugal ou costumam viajar apercebem-se disso facilmente, toda a questão da música, kizomba, semba, que é produzido em Angola e fora de Angola, mas por angolanos que neste momento já têm um nível de qualidade muito alto e que é muito consumido lá fora e em Portugal também. A questão da linguagem, a questão e até de alguns estereotipos angolanos, ou seja, é uma coisa que é muito conhecida na comunidade africana em Portugal, e até a própria influência cultural. Então é normal que qualquer pessoa que seja dentro da comunidade africana em Portugal, ou que seja aquilo que lá se chama o afrodescendente, não é? Que é o português de origem africana, conheça bem a cultura angolana. A ideia é que depois isso é uma coisa, depois há a questão dos estereotipos. O estereotipo que também é muito conhecido. Tal como há o estereotipo com que eu não me identifico, mas sei que existe, de associação das comunidades cabo-verdianas, não diria criminalidade, mas de alguma forma alguma violência. Também existe uma associação das comunidades, que é um estereotipo, atenção, angolanas, há uma certa arrogância, opulência, há aquela questão de haver muita liquidez no mercado angolano, que vem exclusivamente do petróleo.
a minha perspectiva pessoal não é essa. Eu por aquilo que eu conhecia de Angola, antes de vir para aqui, eu vi Angola como um país extremamente rico, com muitas oportunidades. E curiosamente, naquela altura, quando eu falava com angolanos, eu tinha uma perspectiva se calhar um pouco mais otimista do que muitos angolanos, porque eu olhava para Angola, na altura ainda estava naquele surgimento pós-guerra económico e não sei o quê, e eu olhava para Angola como, dentro da comunidade lusófona, o país das oportunidades, e dizia, pensava eu que a qualidade de vida estava a melhorar para todos os angolanos, e mesmo aqueles mais pobres tinham melhores condições e por aí afora, e o mercado de trabalho estava muito dinâmico. E depois, quando eu falava com algum angolano, principalmente estudantes que eu encontrava em Portugal, nenhuma dava essa perspectiva. Diziam, não, isto está mal, não há oportunidades, tu estás a pensar, essa tua perspectiva, diziam para mim, não é? Essa tua perspectiva que tu tens é uma perspectiva enviesada de quem está a olhar de fora e não sente a realidade do dia-a-dia. E pronto, eu como também era a realidade, eu não conhecia, eu pensava, bem, se calhar tem razão. Mas a minha perspectiva nunca tinha sido essa. A minha perspectiva sempre era, eu olhava para Angola como um país em vias de desenvolvimento, mas que estava a dar largos passos naquela altura, estava a dar largos passos para atingir esses padrões. Ou seja, em nenhum momento deixaste envenenar, entre aspas, sobre os estereotipos. Sobre os estereotipos não deixaste pelo menos que eles afetassem a tua visão. Eu tendencialmente não deixo, porque tenho a vantagem de vir de uma minoria étnica. Exatamente. De um país, de vir num contexto de minoria étnica. Então já sabias mais ou menos a dinâmica dos estereotipos, como é que são? Sim, já conhecia. Atenção, eu também tenho estereotipos, né? Mas a questão, normalmente, na minha vida, não é que eu normalmente vivo de acordo a isso, é normal ter estereotipos, mas se tu tiveres consciência que tens esses estereotipos, é muito mais fácil de lidar com as situações. Claro. Então, eu na minha cabeça, se por acaso, imaginemos, eu estou na rua e vejo uma pessoa de origem angolana, em Portugal, né, naquela altura, muito rica, se calhar a entrar numa loja de luxo, eu já estou a imaginar um background dessa pessoa, que se calhar não é verdade, não é? Mas já estou a imaginar um background que surge naturalmente na minha cabeça. Isto é o estereotipo. Certo. Pronto. Outra coisa é, eu no meu dia-a-dia, na minha vida, a nível profissional, a nível social, deixar que esse estereotipo influencie as minhas ações. E é isso que eu não deixo. Ok, percebi. Portanto, e até no meu raciocínio lógico, também não deixo que esse estereotipo influencie. Portanto, aquilo que quando eu olhava para Angola, naquela altura eu olhava como um país das oportunidades, como um país em crescimento, como um país que estava-se a desenvolver. Quando eu falava com os angolanos, e quando olhava para o povo angolano, não olhava um pouco casuisticamente, porque eu na altura conhecia angolanos que eram muito arrogantes, se calhar por algumas dessas questões, e se calhar estão alinhadas com esses estereotipos, também como conheci muitos angolanos extremamente humildes, extremamente educados, extremamente simpáticos, e que estavam realmente interessados em aprender, em estudar e em acrescentar algo ao país deles. Portanto, esse preconceito, a questão da arrogância e tal, que é uma coisa que tem muito, eu, embora o pudesse ter, eu não deixava que ele interferisse com as minhas relações pessoais e até profissionais. Ok. Deixa-me perguntar o seguinte, tu disseste agora que o que te levou a viver em Angola, não é? Essa jornada em Angola foi uma questão pessoal, né? A tua esposa, mas eu quero falar agora um bocadinho de uma experiência fora da tua antes de avançarmos. Do ponto de vista trabalho mesmo, o que é que leva um português a vir trabalhar em Angola? Nós temos muitos, né, que saem de lá.
é melhor o mercado de emprego para quem vende lá? Tem sim. uma vida mais desafogada sim. aqui? Como é que funciona? Do meu ponto de vista, na minha perspectiva, na minha situação foi pessoal, mas não foi apenas pessoal. Eu só vim para Angola porque tinha uma boa oportunidade de trabalho, Certo. porque senão também não viria. Ou seja, o que despoletou eu vir para Angola pode ser a questão pessoal, mas também só se concretizou porque a oportunidade era boa. Os portugueses, normalmente, quando vêm para cá, vêm com a maioria, não é? Porque há muitos que vêm viver e ficam a viver aqui em Angola. Mas muitos vêm com a perspectiva temporária da questão de aproveitar uma grande oportunidade de emprego, quer em termos, maioritariamente em termos dos valores que vão ganhar, não é? Em termos do ponto de vista económico, não é? Mas também do ponto de vista profissional. Okay. Porque aqui vão estar num contexto completamente diferente de Portugal, não é? Enquanto que, se calhar, em Portugal, um técnico ou uma pessoa com formação técnica, não estou a dizer formação superior, mas formação técnica, não consegue, se calhar, gerir uma equipa, se calhar aqui em Angola consegue obter a oportunidade de gerir uma equipa. Ok. Portanto, os portugueses normalmente, pelo menos aquilo que eu tenho em contacto, que vêm para cá, normalmente vêm com essa perspectiva, vêm com a ideia, ok, aquilo é uma boa oportunidade, vou ganhar muito dinheiro, vou estar exposto a um contexto diferente a nível profissional, que até pode, se calhar, acrescentar alguma coisa no CV, e depois, passado um tempo, volto. Ok. Mas duas questões aí disso que disseste. Quais são as competências que eles trazem para, por exemplo, não ocuparem um cargo mais importante do que ocupariam em Portugal, e a experiência que ganham em Angola é válida e pode ser aplicada lá de volta para Portugal? Ok. Portanto, isto são duas perguntas. A primeira é relativamente às competências. Eu falei de uma pessoa com perfil técnico, mas também há muitas pessoas com educação superior que estão aqui em Angola. Dentro dessa pergunta, há dois temas que acho que são pertinentes, que é a questão de quando existem valências reais que as pessoas estão a trazer e know-how que não existe no mercado, ou que pode existir, mas não é fácil encontrar, e se calhar é mais fácil ir lá fora e pedir a uma empresa de recursos humanos ou ao departamento de recursos humanos para procurar lá fora, porque há muito mais pessoas, é muito mais fácil encontrar, e também é mais fácil, se calhar, testar o CV, no sentido de, se a pessoa, imagina, se eu trabalho numa grande empresa multinacional, é muito, e vou ter contigo para a tua empresa, tu, por eu ter trabalhado onde eu trabalhei, por eu ter um determinado background, tu vais pensar, não, com este background é normal que saiba determinadas coisas. Ok. E estando aqui no mercado nacional, está exposto a outras empresas e não é tão fácil testar o background ou testar o CV. Portanto, as pessoas que normalmente vêm para aqui é porque têm know-how que não é fácil encontrar aqui. Ok. Depois há outro tema que é, tu podes me perguntar, ok, mas será que é assim tão justo que essas pessoas venham para cá e que, se lá em Portugal não estavam a liderar equipas, aqui comecem a liderar equipas? Eu acho que é uma questão muito válida. Eu acho que, e varia, acho que em alguns casos não é assim tão justo, porque eu já encontrei alguns portugueses que a minha opinião pessoal, não tinham valências técnicas para exercer as funções que exercem. Em outros casos é justo, porque realmente são bons profissionais. Okay. Eu quero pensar que tendencialmente acontece mais o caso em que é justo do que o que não é. Certo. E acontece mais o caso onde as valências técnicas realmente são o motivo principal, são palpáveis e são o motivo principal pelo facto de eles estarem a gerir uma determinada equipa. Certo. Mas pode acontecer. Claro. Outra pergunta era sobre se a experiência que se ganha aqui em Angola é válida, lá, no mercado português. Eu vou falar por aquilo que eu sei, também não quero que as pessoas associem, assim, a minha opinião, à opinião de um povo ou à opinião dominante em Portugal. Aquilo que eu vi é que é um pouco subvalorizada. É subvalorizado simplesmente porque estamos a falar de um mercado menos maduro. Mas não é por ser Angola, por ser outro país qualquer, é por estarmos a olhar a um mercado que pode ser mais sofisticado em determinadas áreas, não é? Certo. Portugal, para um mercado que é menos sofisticado e que ainda está a crescer e onde
o nível de complexidade pode não ser tão grande. Certo. Então, mas isso aí pode ser mentira, para muitas áreas. Isso pode ser mentira, mas a realidade é que tendencialmente as comunidades profissionais em Portugal olham, subvalorizam a experiência profissional que se adquire em Angola. Ok. Não, bem visto. E essa questão que falaste, pronto, levantaste aqui alguns pontos muito pertinentes, mas agora foi um que eu preciso realçar. Exatamente dizer que, pronto, o mercado de emprego em Angola é mais sofisticado em algumas áreas, por exemplo, áreas que Portugal não tem tanta força, não é? Há uma área que é clara, né? Que é a parte petrolífera. Exatamente, eu acredito que há muitos bons profissionais, pronto, que ganham uma experiência válida e sólida em Angola que não ganhariam em Portugal, por exemplo. É verdade. E isso aí é uma área que simplesmente por ser uma componente tão importante a nível económico aqui em Angola, que cada vez aparecem mais, e já existem muitos bons profissionais a nível técnico e engenheiros, numa quantidade que provavelmente, comparativamente com o mercado de trabalho, não existirá em Portugal. Não é? Ok, boa. Diz-me aí, Milton, qual é a tua visão? Agora, pronto, falamos assim de aspectos, pedi um bocadinho que falasses, por exemplo, da visão dos outros, experiência, agora a tua visão pessoal. Yeah. Quais são as principais características do mercado de emprego em Angola? Qual é o perfil dos angolanos com quem, pronto, interages, tu tens visto? Quais são as características principais? As tendências e tudo mais? Primeiro que tudo, Angola tem um problema que se calhar é parecido com o problema que Portugal tem, que é um mercado muito pequeno. Ok. É um mercado muito, muito pequeno. Angola em si é um país muito grande, não é? É um país muito grande, com uma população que é sensivelmente o dobro, um pouco mais do dobro da população de Portugal, mas o mercado de trabalho, devido a essa questão que falámos, que se calhar há aqui uma progressão económica que ainda falta acontecer neste país, o mercado de trabalho é muito pequeno e há muito poucas oportunidades. Certo. Depois nós podemos falar isso a vários níveis, não é? Podemos falar para os empregos qualificados ou para os empregos onde é exigido qualificação superior, ou para os empregos técnicos ou para os empregos mais operacionais, digamos. Informais, pronto. Mais informais. Mas eu, na minha lógica, eu acho que essa questão de ser um mercado tão pequeno revela-se um pouco em todos estes níveis. Certo. Por exemplo, no outro dia estava a falar com alguém, estava-me a dizer que havia uma oportunidade qualquer ou que a polícia ia recrutar, ou acho que fazem sempre os recrutamentos, e que era completamente desproporcional o nível de candidatos para o nível de vagas que existia. Isso acontece porque existem poucas oportunidades de trabalho, não é? Certo. Não é? Mesmo que seja... Ou seja, pouquíssimas vagas, um número alto de candidatos. Um número alto, super alto, mas uma coisa tipo... agora não quero mentir, mas uma cena tipo 1000 pessoas para cada vaga, uma coisa assim. Certo. Algo assim. Isso acontece porque o mercado de trabalho é muito pequeno. Certo. E gera poucas oportunidades de trabalho, certo, para a população que existe. Em Portugal, claro, existe um pouco isso, mas não há esse desequilíbrio tão grande. Não há esse desequilíbrio tão grande, mas também existe pouco isso. Existem poucas, não é poucas, mas as oportunidades boas, ou aquilo que as pessoas consideram boas, não aparecem assim muito frequentemente. Aqui em Angola, aquilo que eu vejo é que, para mim é o principal ponto, que é que o mercado de trabalho é pequeno. Isso gera esse problema. Por outro lado, acho que, não sei se é pela questão de ser uma ex-colónia, acho que da perspectiva daqueles que estão a recrutar, ainda existe muito bias, por dois motivos: porque existem muitas pessoas que estão a recrutar que não são angolanas, e há um próprio bias que eu acho que existe nos angolanos, nos próprios angolanos, né, que é aquela questão de sobrevalorizar a experiência que se tem lá fora, certo, quer de estrangeiros, quer de angolanos que estudaram lá fora. Certo. Eu acho que é um pouco sobrevalorizada. Mas isso é uma questão do mercado angolano? Não, eu acho que também, por exemplo, existe no mercado português, mas certo, eu acho que aqui em Angola sente-se mais. Não, mas pergunto,
Está a falar individualmente dos angolanos ou do mercado, ou a entidade do mercado em si? Eu acho que os agentes económicos do mercado angolano e as pessoas os departamentos de recrutamento e as agências tendem a dar acho que tendem a sobrevalorizar a experiência exterior, externa. Percebi. Não é? E isso cria uma dinâmica no mercado, que faz com que as próprias pessoas que estão-se a candidatar às diferentes oportunidades possam pensar, epá, eu se calhar não vou conseguir ir para ali. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Às vezes a questão da autoestima, certo, a nível profissional, certo. Não estou a ir aqui para áreas pessoais, mas a nível profissional às vezes as pessoas deviam pensar, não, eu se calhar sou capaz, eu mereço aquilo, então eu vou tentar dar o máximo para estar ali. E às vezes é uma coisa que eu sinto nos angolanos. E depois é a questão da escassez. Portanto, eu há pouco estava a falar da questão dos empregos mais técnicos ou mais operacionais. Há muitas pessoas para poucas vagas, mas depois nos empregos mais qualificados há, na minha opinião, certo, há poucos angolanos qualificados para as vagas de empregos qualificados que existem em Angola. Okay. Esse gap, em parte, é preenchido pela mão de obra dos expatriados, não é? Pela mão de obra qualificada dos expatriados. Mas eu acho que isso... há pouco também abordámos esse tema quando estávamos a falar no início do podcast. Eu considero isso uma oportunidade brutal para os angolanos qualificados. Eu acho que é uma oportunidade, e eu mesmo vendo a dinâmica que existe, que está-se agora a criar no mercado angolano, que curiosamente está a ser um pouco motivada pela questão da crise, que é uma empresa angolana está em crise, tem mão de obra expatriada, vai começar a substituir essa mão de obra expatriada, ou tendencialmente vai substituir essa mão de obra expatriada. Vai ser forçada, entre aspas. Vai ser quase forçada, sim, por mão de obra nacional. Isso está aqui a gerar isso vai gerar um grande nível de oportunidades para a mão de obra qualificada aqui em Angola. Ok. Eu olhando assim para o mercado, o mercado de trabalho angolano, essas são as principais características que eu vejo. Depois também existe um pouco, que eu acho que isso também tem a ver um pouco com a questão regulatória, que é um ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da segurança. Por dois pontos principais. Por haver há um sentimento geral de insegurança na cidade. Não estou a falar de segurança pessoal, de violência, não estou a falar, estou a segurança no trabalho, da manutenção do posto de trabalho. Estabilidade, sim, estabilidade. Okay. Há um nível geral, eu sinto um nível geral de insegurança. As pessoas sentem-se inseguras no seu trabalho, e depois há aquela questão das leis de trabalho que existem em Angola e como é que são aplicadas. Por exemplo, em Portugal, os contratos temporários que se podem fazer antes de passar as pessoas para efetivos são 3, ou seja, eu posso trabalhar 3 anos e depois a empresa ou me despede ou me passa para efetivo. Aqui em Angola penso que são 5, não é? Antes de tornar o contrato antes de entrar nos quadros da empresa, determinado ou indeterminado. Exato. 5 anos, exatamente. São 5 anos. É assim, eu não sei a tua opinião, mas para mim isso é muito tempo. Pois. É demasiado exagerado esse tempo. Passamos há pouco tempo de 3 para 5, né? Não sei se existe algum profissional. E outra questão também, sem querer interromper, mas só para adicionar, é que nós estamos agora com uma tendência de fazer agora contratos determinados de 3 meses. Sim, isso também é uma tendência. É uma tendência que eu também já me apercebi. Também acrescenta um stress, um fator de instabilidade tremendo. Muito instável. E é extremamente difícil para um jovem adulto que está agora a começar no mercado de trabalho. É extremamente difícil ele também conseguir contribuir para a sociedade, porque a pessoa quer comprar uma casa ou quer ir morar para uma casa com o mínimo de condições, quer comprar um carro, e isso dificulta, porque
quer o banco, quer não temos... Não, banco zero. Banco não se compromete com ninguém nessas condições. Exato. Com ninguém nessas condições. Nem tu te sentes seguro para entrar nessas situações, né? De adquirir dívida ou qualquer... Portanto, isso não é, na minha visão, não é uma coisa boa para a sociedade. Certo. O que é que sim deve acontecer? Claro que não estou a falar neste momento no mercado angolano, mas é uma situação ideal. É um conceito que esteve em voga há uns anos atrás na Europa, que chama-se flexi-segurança. Basicamente as empresas terem a liberdade de contratar ou despedir, terem alguma liberdade na contratação e a despedir pessoas, mas no entanto há uma almofada social que é providenciada pelo Estado, certo, que vai garantir essas pessoas quando estiverem despedidas. Ok, a partir do momento em que existe essa segurança, então sim, podemos dizer às empresas, não, vamos ter os tais contratos 3 meses, vamos ter os 5 anos porque isso também atrai as empresas. Claro. Mas depois, quando as pessoas estiverem no desemprego ou estiverem entre empregos, o Estado também deverá ter a capacidade de dar algo, ajudar essas pessoas. Certo. Se o Estado não tem essa capacidade, não faz muito sentido dizer às empresas, ok, façam o que quiserem. Percebo, é legítimo porque, pronto, é como disse, né? Deve haver algum profissional de recursos humanos a ouvir e alguém que conheça bem a Lei Geral do Trabalho, mas as últimas mudanças da Lei Geral do Trabalho favorecem muito mais as empresas é muito desfavorável para os profissionais. Há esse aspecto dos contratos de 3 meses renováveis. Por exemplo, a questão do despedimento legítimo agora pode se enquadrar em muitíssimas outras categorias. 3 atrasos, dar despedimento direto, pronto, uma questão que desprotege o profissional por total e realmente. Se tivesses que falar aliás, estás a falar para um angolano, mas se tivesses que conversar com um jovem, né, e ele perguntasse quais são as competências que ele tinha que adquirir para se posicionar melhor no nosso mercado, quais seriam? Bem, o tema das competências é um tema que pode parecer fácil, mas é complexo. Okay. Porque depende muito do tipo de profissão de que estamos a falar. Certo. Eu posso falar uma área que eu conheço bem, que é a minha, não é? Posso dizer que o que é essencial ele ter é formação profissional. Formação profissional por formação académica. Certo. Ou seja, primeiro que tudo, se ele, a área financeira, ele tem que ter determinados conhecimentos base para poder ser um bom profissional. Isto não é como a questão de se eu quero ser carpinteiro, o meu know-how que eu preciso tem que ser um know-how prático, não é? Certo. Se calhar alguns conceitos financeiros, né? Tenho que conhecer alguns conceitos teóricos, tenho que conhecer as ferramentas, tenho que saber, se calhar conhecer alguns materiais e tal, mas na prática é aquilo que eu vou fazer on the job que me vai dar o know-how. Na área financeira é muito assim também, só que tem-se que ter uns níveis básicos, ou seja, a formação académica para mim é essencial. Depois disso, eu acho que ele tem que ter paciência. Porquê? Quando estamos em mercados que estão a atravessar crise, alguma crise, não é? Aqui em Angola, Portugal também está agora a tentar recuperar de uma crise também muito dura. A tendência é para que hajam menos oportunidades de trabalho. Quando isso acontece, quem está a contratar está numa posição negocial muito mais forte. Certo. Ou seja, as oportunidades que aparecem para pessoas que estão a começar no mercado de trabalho são sempre piores do que em alturas ou quando não se está em crise, não é? Exato. Portanto, ele vai ter que ter paciência, no sentido de ele vai ter que perceber que nestes primeiros anos, se calhar as oportunidades não vão ser tão boas, mas em que ele tem que aproveitar as poucas oportunidades que tem para aprender.
Porquê? Porque isso vai dar a próxima valência que eu estou a dizer, que é a capacidade de aprendizagem e a capacidade de ser uma esponja. E de com humildade perceber, ok, há pessoas que sabem mais que eu. Certo. Porquê? Porque agora há um dos estereótipos que existem agora para o pessoal, para o millennial, não é? Eu também sou millennial, embora seja dos primeiros millennials, não é? Se calhar, mas também sou millennial. Uma das coisas... Estás a falar da nossa faixa geração, etária, no sim, caso, nossa geração, ok. Um dos estereótipos que existe nessa geração é que o pessoal é um pouco arrogante e que pensa que aquilo que ele aprendeu no seu percurso académico tem mais valências do que aquilo que ele vai aprender no percurso profissional. Ok. Quando entro no mercado de trabalho. O que é mentira. Eu próprio falo isso porque eu próprio também já pensei um pouco assim. Certo. Quando comecei a trabalhar em auditoria, trabalhei em auditoria financeira, foi o meu primeiro trabalho. E também pensava um pouco assim, não é? E depois me apercebi que as dinâmicas que acontecem a nível profissional, a nível teórico, nunca têm a complexidade teórica que tu estudas na universidade, certo. Mas a nível prático tem uma, digamos que a complexidade é gerada pela quantidade de coisas que tu fazes. Ou seja, estás a fazer muitas microtarefas que geram complexidade no teu trabalho. Então, essas microtarefas tu tens que aprender. Esses pequenos conceitos do trabalho tu tens que aprender. As coisas específicas da tarefa que estás a fazer, da função que estás a fazer, tu tens que aprender. E tu, para aprenderes bem, a primeira coisa que é necessária é tens que escutar e tens que esquecer um pouco aqueles preconceitos que existem do pessoal que acaba a universidade e pensa que se calhar vai falar com uma pessoa que se calhar não teve formação superior e pensa que já sabe tudo e pensa que é... Pronto. Então, aquilo que eu digo é... Primeiro, ou seja, aquele conflito entre a educação académica e a formação e o know-how profissional. E a experiência de trabalho. E a experiência de trabalho. E isso, por vezes, gera alguns embates entre aquele recém-licenciado que está a entrar no mercado de trabalho e as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que, por vezes, olham mal para essa arrogância. Portanto, sumarizando, até o que eu disse até agora é a questão da licenciatura. Certo. O estudo é muito importante. É a questão da paciência, a questão da humildade. Depois, eu, do ponto de vista financeiro, há ferramentas básicas que tu tens que dominar. Certo. E uma delas é o Excel. Estás a falar já de componentes técnicos. A competência técnica que tu tens que dominar. E se tu conseguires, antes de entrar no mercado de trabalho, já tens alguma exposição a isso, imagina, fazes uma formação, ou se calhar fizeste um estágio mesmo, antes de entrar no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, antes de acabar a licenciatura, eu fiz um estágio profissional de 3 ou 4 meses, certo, numa promotora imobiliária, que me permitiu saber o que era o ambiente empresarial. Isso, de certa forma, foi uma valência na altura, quando eu saí da universidade, quando trabalhei na universidade, e fui recrutado para a auditoria. Foi uma valência, não é? E quanto mais experiência profissional, mesmo que não seja assim, num contexto já verdadeiro, não é? Mas quanto mais exposto tu tiveres ou a ferramentas que se utilizam no trabalho, na função em si, por exemplo, o Excel, ou então a experiência num contexto profissional, num contexto empresarial, isto são valências. Certo. Portanto, eu aconselharia a alguém que está agora a querer entrar no mercado de trabalho que se expusesse de alguma forma a essas situações, que fizesse um curso esses cursos online, até alguns são gratuitos. Alguma exposição Sim, e que na altura pudesse dizer, não, eu percebo de Excel, eu percebo, até apliquei isso no meu trabalho, final de curso, ou até apliquei isso, não sei. Esse tipo de coisas são valências depois na entrevista. E basicamente essas são as 4 coisas que eu vejo que são mais importantes em quem está... Depois há outra coisa, que se calhar é um pouco ingrato, mas é que existe ainda muita discriminação. Eu acho que existe um pouco em todo o mundo, em todo lado existe discriminação
por parte de alguns departamentos de recrutamento, certo, sobre a tua formação e o sítio onde te formaste. certo. Aqui em Angola eu não conheço muito bem, mas acho que há universidades que são um pouco mais prestigiadas do que outras. São, como em todo lado, não é? A que eu conheço é Agostinho Neto, não é? Uhum. Que acho que é das mais conhecidas. Depois tens algumas privadas. A Agostinho Neto é pública, não é? Depois sim. tens algumas privadas que também são conhecidas, não sei se é católica ou... Católica e privada, certo? E depois também há a questão da educação fora do país, que também é que eu há pouco estava a dizer que às vezes é um pouco sobrevalorizado, mas a realidade é que prestam muita atenção a isso. Certo, certo. Para mim esses são os conselhos, são as perspectivas mais importantes que alguém que quer entrar no mercado de trabalho deve levar em conta. Agora, eu vou fazer um comentário que eu quero que tu dês a tua opinião. E vem um comentário desagradável, forte, não é? Que eu particularmente não assino embaixo, não partilho dessa opinião. Mas eu quero exatamente atirar aqui para ver qual é a tua posição. E eu vou fazer porque eu confio, né? Sei que és uma pessoa que pronto, vai conseguir distinguir, que não é uma ideia minha, só quero saber o que é que tu achas. E também confio na nossa audiência, a pessoa que está a ouvir. Mas há quem diga que o que falta, não é? No profissional angolano, jovem principalmente, é o sentido de excelência. Aquela competência, aquela vontade, pronto, a excelência, não é, é uma só palavra. Dizem que o angolano não tem isso. É uma coisa que muitas vezes coloca o angolano jovem numa posição desfavorecida em relação a quem vem de fora, não é? Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que isso é um tema interessante. É um tema interessante que vale a pena as pessoas falarem um pouco sobre isso e perceberem se a questão do rigor profissional se é um valor que se calhar devia ser mais nutrido no mercado de trabalho angolano. É assim, eu pessoalmente não associo o pessoal angolano a essa ideia. E acho que existem, como em todo lado, existem pessoas que têm mais rigor profissional e outras pessoas que têm menos rigor profissional. O que eu posso te dizer é que, tendencialmente, quando existem mais pessoas qualificadas e quando existem mais oportunidades de trabalho, mais experiência no mercado como um todo, o rigor profissional aumenta. Ou seja, isso não é uma característica. Se tu me disseres que alguém disse acho que não há rigor, ou não há excelência, não há cultura de excelência, se calhar essa pessoa pode ter vindo de um mercado ocidental, não é? De um país ocidental, onde a pessoa conviveu mais com essa cultura. Certo. Eu, por exemplo, como trabalhei em multinacionais, convivi com essa cultura de excelência durante muito tempo. Quando tu sais do contexto das multinacionais, já é mais fácil encontrar situações onde não existe essa cultura de excelência. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer é que eu não acho que isso seja uma característica dos profissionais angolanos porque eles são assim. Acho que pode acontecer algumas situações porque eles simplesmente não foram expostos a esses contextos de excelência. Porque, tu parecendo que não, Angola ainda não é um mercado maduro. Sofisticado, como tinhas dito anteriormente. Exato. E quais são as vantagens de teres um mercado maduro? É que as pessoas já viram tudo. Não é? Já cometeram erros, já aprenderam, já sabem o que funciona, o que não funciona. Já sabem o que funciona, o que não funciona e já conseguiram desenvolver métodos ou metodologias que lhes permitam minimizar o erro. Certo. Não é? Porque quando nós vamos lá fora e vemos que as coisas acontecem, aquilo acontece porque teve uma evolução, não é? Certo. Teve aquilo que se chama uma curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem, Angola ainda não está no pico, no terminar dessa curva, ainda está ali a tentar subir. Então é normal que tu encontres mais profissionais que têm menos essa cultura de excelência do que em mercados mais maduros. Portanto, basicamente o que eu estou a dizer é, eu compreendo alguém que possa ter essa opinião, não concordo com ela, porque acho que existem muitos bons profissionais em Angola. Eu já me deparei com pessoas top mesmo. Mas compreendo porque simplesmente é nessa fase, nesse estágio
de evolução que Angola está. Então é normal. Tal como se tu, por exemplo, saís daqui e se fores para, sei lá, para a Índia ou para as Filipinas, tu vais encontrar também essas características, ou seja, essa cultura de excelência, essa cultura de rigor profissional não está tão disseminada simplesmente porque o mercado ainda não atingiu aquele nível de aprendizagem. Certo. Não é? Então eu também acho que quando vim para aqui, os meus colegas, pronto, quando anunciei que vinha na minha empresa, os meus colegas fizeram convívios para se despedirem de mim, e muitos deram-me este conselho, que é, eu, por exemplo, como eu venho dessa cultura, eu também sou muito assim, e sou muito exigente a nível profissional, e muitos disseram-me assim, olha Milton, tu quando fores para Angola não podes ser tão exigente como tu és aqui, não podes ser tão exigente porque eles próprios já se queixavam de mim porque eu era tão rigoroso, e tens que ser um pouco mais soft, não é? Porque não sei se em parte eles têm razão, mas eu também penso que se nós não transmitirmos essa cultura de excelência em contextos onde ela se calhar não existe tanto, também assim é mais difícil, não é? Certo, porque as próprias certo. pessoas também se calhar não aprendem. Ou seja, eu não estou a falar só dos expatriados, estou a falar também de muitos angolanos que trabalharam e estudaram fora e que também absorveram um pouco dessa cultura. Atenção, não estou a dizer que não existe aqui, existe, só que não está tão disseminado. Essa cultura de excelência também tem a obrigação de chegar aqui e também impor um pouco essa cultura. Claro. E ao mesmo tempo, quando tu estás a impor, por exemplo, imagina, tens uma equipa, estás a impor essa cultura, os teus colaboradores da tua equipa, os teus colegas também vão começar a agir assim com as outras pessoas. Ou seja, isso é uma coisa que vai passando. Então é um dever também as pessoas também passarem isso na sua vida profissional. Agora, se tu me perguntares, mas tu achas que isso é mesmo assim? Tu achas que há mesmo rigor? Eu acho que os angolanos são bons profissionais, acho que há poucos contextos de culturas de excelência aqui em Angola. Estamos perto de terminar. Yeah. Eu queria que tu falaste de uma tendência que temos visto agora, que é a questão de, por bons ou maus motivos, haver esse fluxo de mais angolanos a ocupar as posições chaves, né, por causa de questões maioritariamente económicas, sim. Mas também, claro, porque não são capazes, não? Então, sim, pronto, sim. Uma coisa vem ligada à outra. Qual é a outra tendência que tu vês hoje, não é? Que acontecer no mercado angolano de trabalho? Essa tendência que toque principalmente nos angolanos, não é? Certo. Essa tendência que falaste agora, eu acho que é uma das principais tendências que estão a acontecer para o mercado qualificado. E acho que é uma oportunidade para os profissionais angolanos. Também acho, e isto pode ser um pouco controverso, acho que no contexto em que Angola está, os profissionais angolanos deviam ser um pouco mais protegidos, não só pela legislação, mas pelo Estado angolano. Certo. Ou seja, acho que num contexto onde existem muitos expatriados, de alguma forma, e não sei, eu próprio não sei resolver este problema, de alguma forma tem-se garantir a passagem de know-how. Isso, na minha opinião, deveria ser acompanhado pelo Estado angolano. Ou seja, porque o que é que nós vemos agora? Vemos que há muitos expatriados que estão a ir embora, mas depois as empresas não estão a ser capazes de substituí-los com quadros da empresa. Certo. Têm que ir buscar fora, ou depois vão contratar pessoas. É. E a contratação é como nas equipas de futebol, não é? Quando nós estamos a contratar fora, a pessoa que contratamos é muito mais cara do que a pessoa que nós formamos internamente. E aquilo que eu noto é que os expatriados estão a ir embora, mas não estão a deixar know-how. Eu tenho uma opinião forte sobre isso, só para acrescentar, sem querer interromper. O Estado finge que faz isso.
mas não faz. Pois, Ele exato. finge, tem medidas no papel, mas quando chega a hora de implementar as medidas, fingem que implementam, vão lá, pois dão as costas e o processo continua nas empresas. Isso é o que se tem visto. Isso- né? isso para mim- Minha opinião pessoal. Não? Claro, isso eu acho que é algo que está a agir um pouco como um entrave ao desenvolvimento profissional dos angolanos. Porque a realidade acontece saem os expatriados, os empregos ficam vagos, mas eles próprios, as pessoas que estão na empresa e que podiam ir para aproveitar essas oportunidades, não têm a capacidade ainda para aceitar essas posições. Elas até podem aceitar, mas não vão ter capacidade. Vai faltar qualquer coisa. E isso é porque o know-how não passou bem. E isso acho que é uma coisa clara. Acho que dizes que há medidas a nível legal, pronto, não sei se existem medidas, mas a realidade é que não vejo intervenção, eu pelo menos não vejo intervenção nesse tema específico. Depois a questão que é incontornável, é a crise económica, não é? A crise económica está a fazer, e aquilo que eu sinto dos angolanos no geral, está a fazer com que haja uma espécie de fuga de cérebros de Angola. Enquanto que no tempo da guerra as pessoas que saíam do país acho que não tinham uma relação direta com o background, com a qualificação profissional que tinham, não é? Porque as pessoas estavam a sair, porque aproveitavam a oportunidade e saíam porque o país estava no contexto que estava. Agora, depois, quando na altura, entre aspas, das vacas gordas, não é? Isso abrandou e começou a haver um influxo de expatriados. Agora que estamos a entrar em crise outra vez, aquilo que eu vejo e eu noto é que há muitos angolanos qualificados que já estão dispostos a sair e que já estão mesmo a pensar em viver lá fora, quer por motivos profissionais, quer por motivos pessoais, porque acham que conseguem dar uma qualidade de vida melhor às famílias e para eles próprios, que é, by the way, perfeitamente legítimo. Acho que é injusto nós pormos sobre as costas de qualquer angolano em particular o peso e a responsabilidade do desenvolvimento de Angola. Acho que é algo que é partilhado por todos, mas nós não podemos dizer, ok, então tu não podes ir lá para fora porque tens de ficar aqui e desenvolver o teu país. Não. O teu país, o teu Estado, como tem que gerar condições para tornar atrativo a tua permanência, não é? Claro. Não é? Tu também tens que pensar, ok, eu vou ficar aqui, há um determinado contexto que eu vivo em Angola, que se calhar é diferente do que eu vou viver, por exemplo, na Europa, mas eu aqui tenho uma oportunidade real onde eu consigo, ou uma segurança onde eu consigo... Sim, alguma vantagem de ser angolano, não Exato. é? E essa é uma alguma coisa que eu tenho em Angola por ser angolano e que não vai ter fora do país. Sim, certo? sim. E eu acho que eu acho que é algo, é uma tendência que está agora a acontecer, que está a haver uma fuga de cérebros que está a acontecer quase em silêncio, não é? Nota-se que as pessoas estão chateadas, que as pessoas estão frustradas e põem essa opção de ir para cima da mesa, põem em cima da mesa essa opção de ir para fora muito mais facilmente do que se calhar há um tempo atrás. Pessoalmente, acho que esses angolanos que estão a ir lá para fora, embora tenham muitas valências profissionais, acho que teriam muito mais oportunidades aqui em Angola do que propriamente lá fora. Porque, falando já com um background de filho de pais imigrantes, não é fácil emigrar. Eu próprio já trabalhei, eu tive 2 anos a trabalhar em Espanha, na multinacional que eu trabalhava em Portugal, tive 2 anos a trabalhar em Espanha, num contexto diferente, né? Porque estava expatriado, não tinha aquela insegurança de ir para um país sem nada, não é? Fui expatriado pela minha empresa. E não é fácil. A integração social é difícil. A questão das oportunidades de trabalho, que às vezes as pessoas podem associar a outros temas, tipo xenofobia ou tal, ou algo assim, mas a questão é muito mais fácil tu contratares alguém que partilha as tuas perspectivas culturais do que contratar alguém ligeiramente diferente. Embora tenha o mesmo background de experiência profissional. É muito, ou seja, então quando eu vou emigrar para um país, para além da questão da diferença cultural, física, não é? A pessoa é de outra raça, há a diferença cultural mental, não é? E depois está outra coisa que é
é muito mais difícil para eles fazerem aquilo que eu disse há pouco, que é checarem o teu background, o teu CV, testarem o teu CV ou testarem a tua qualificação profissional. Certo. É mais difícil. Por isso é que eu acho que para os angolanos há mais oportunidades em Angola do que fora de Angola. E a realidade é que nós estamos, embora agora estejamos num contexto de crise, isto não pode durar para sempre, não é? Vai haver, e quando a crise amenizar, os angolanos que já estiveram aqui vão capitalizar muito mais desse contexto do que aqueles que estiverem fora e voltarem. Certo. Na tua visão, se tivesses que avaliar ou quantificar a tua confiança no governo angolano, desse 1 ano e meio que estás em Angola, como é que tu achas que o governo vai conseguir criar essas medidas atrativas e estabilizar o mercado, estabilizar os setores, saúde, Sim. educação, Sim. para criar essa mais-valia? Eu tenho uma opinião muito própria na questão da capacidade de intervenção dos diversos governos, não só angolano, todos os governos na economia. Eu acho que neste momento estamos a viver num mundo numa economia tão global, tão aberta, que a capacidade de intervenção dos governos é sempre um pouco limitada. Normalmente há uma associação do governo ao período de prosperidade ou de crise que tu vives. Mas eu acho que a maior parte dos fatores que influenciam essa prosperidade, essa crise, não estou a falar de uma forma muito genérica, não é? Na maior parte das vezes tem a ver com os contextos, com o contexto mundial, o contexto global. Agora, se tu me perguntares, mas porque o governo que existe agora não é o que estava antes, não é? Claro, Há algumas diversas alterações, quer em termos de liderança, quer em termos de digamos que mindset, ou pelo menos um mindset que é visível, não é? Se eles vão conseguir atingir ou proporcionar às pessoas esta atratividade, não é, que estamos aqui a falar, nos próximos anos eu duvido. Ok. Mas também não acho que também não seria possível, porque os recursos são muito limitados. Ou seja, os recursos são muito limitados, a concentração de poder ainda também, não só a nível político, mas a nível económico, o poder ainda está muito concentrado, e isso gera situações onde é muito difícil alterar o status quo, não é? Ou seja, é muito difícil. É só por isso é que eu acho. Agora, aquilo que eu noto, e há muitos angolanos que não concordam comigo, para mim, pode ser pelas mais diversas razões, que se calhar podem não ser assim as razões que nós gostaríamos, mas a realidade é que está a acontecer uma diferença, uma alteração do mindset nos últimos 2 anos, talvez, do mindset do governo em relação àquilo que tem que fazer para as populações. Agora, se tu me perguntares, mas o ritmo dessa mudança está a ser o ritmo... Não, acho que o ritmo é muito lento, não é? Ok. O ritmo de alteração está muito lento. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que nos próximos anos o governo não vai conseguir proporcionar, transformar o mercado de trabalho angolano nesse sentido. Esse podcast não serve para discutir ideias com os meus convidados, né? Mais para ouvir, porque eu tenho um posicionamento ligeiramente diferente, mas pronto, eu queria saber de ti, porque tu trazes olhos frescos. Exato. E como disseste, eu como angolano já a minha posição alinha-se mais com os outros angolanos, mas é muito interessante ouvir. Certo. Aliás, é para isso que eu te chamei aqui, para ter esse par de olhos frescos e pronto, uma visão alternativa, como acabaste de fazer. Né? Milton, agradeço muito a tua contribuição, foi muito valioso para mim, tenho certeza que vai ser para muita gente, porque pronto, como angolano e como profissional eu tenho uma conversas recorrentes sobre esse assunto, e há coisas que eu tento explicar do meu ponto de vista, mas não consigo, mas tu fizeste uma exposição excelente. Eu vou recomendar, olha, ouçam um podcast e vão ver o que eu quero que vocês absorvam. Então, não sei se tens alguma... É tudo que eu tenho para hoje. Se tens algum outro ponto a acrescentar para fecharmos? Não, principalmente agradecer essa oportunidade e também reforçar que este tipo de conversas é uma coisa que tem que ser estimulada
na sociedade angolana, não só pela questão porque é bom falar, não é? É bom falar uns com os outros, mas também pela questão que permite às pessoas também aprenderem e perceberem que às vezes a sua própria perspectiva não é a única perspectiva correta que existe, não é? Portanto, é também dar-te os parabéns por essa iniciativa Agradeço. E pronto, e também desejar felicidades e força para continuares. Agradeço. Essa iniciativa é possível porque, né, eu recebo pessoas e não conseguiria manter o projeto sozinho, só com as minhas ideias, então essa interação é que é o que mantém a saúde do projeto. Então, pronto, a tua presença aqui, a presença dos meus convidados é sempre o que mantém o processo vivo. Então, Milton, agradeço mais uma vez o teu tempo, o investimento do tempo que fizeste aqui, dar o teu ponto de vista, o teu conhecimento, a tua experiência. Agradeço também vocês que acompanham até o fim. Peço que façam um comentário, não é? Eu acredito que há muita gente que concorda e outras que discordam, então vamos tentar estender essa discussão saudável e colher os frutos. Ponham um like se gostaram, subscrevam o canal e principalmente partilhem com quem vocês acham que precisa ouvir essa mensagem positiva. É tudo que eu tenho para hoje. Agradeço mais uma vez. Milton. Sim, muito obrigado.